porque já viu uma determinação do Pai. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Ele veio para morrer. Nós temos que ter cuidado, porque senão nós comemoramos as datas, irmão, de forma errada, e acaba também sendo uma zombaria contra Jesus. Mas nesta manhã você está ouvindo, você está fazendo a coisa certa. A sexta-feira santa é dia de você reconhecer o que Jesus fez por você. E pode adorar o nome dele, irmão. Não quebrar outro tipo de comemoração, não. É lembrar o sofrimento dele, o que ele sofreu por nós na cruz do Calvário. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E entregaram a quem? A Pilatos. Olhe para mim para você entender esse texto. Depois você continue e faça a leitura completa. Mas por conta do tempo nós vamos fazer apenas leitura desse versículo. Este versículo está inserido em um contexto que no dia de hoje, sexta-feira, mais conhecido pelos demais na nossa cultura, na nossa tradição, ou no estado que moramos como sexta-feira da Pá, é praticamente neste dia, como o dia de hoje, que esse relato aqui aconteceu. E logo ao amanhecer, você leu comigo, ou seja, na sexta-feira de manhã, ou no horário como esse, não somente num dia como esse, mas também nesse horário, ao amanhecer logo cedo. O que foi que aconteceu na sexta-feira, que muitos consideram da paixão? O que foi que aconteceu? Porque hoje, irmãos, se nós formos observar, no meio que nós vivemos, é tradição. Hoje muita gente está se reunindo para almoçar na casa de um familiar. Outros organizaram ali uma grande ceia, mas outros já estão com o seu vinho preparado, porque se entende que hoje é dia de beber vinho, mais do que os outros dias. Outros estão se preparando, porque a tradição e cultura também no nosso meio, mas quem é estudioso da Bíblia sabe que vai além de uma cultura e de uma tradição. Alguns vão se vestir de careta. Quem já viu essa tradição? Assim não é? Tem um Judas preparado, um boneco feito de pano, cheio de muitas coisas. E é assim que no nosso meio nós crescimos, irmãos, vendo e achando que a sexta-feira é para isso. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer a você o que realmente aconteceu na sexta-feira da paixão. Na sexta-feira da paixão de manhã, o que aconteceu não foi ninguém preparar vinho para beber. Na sexta-feira da paixão, o que aconteceu não era ninguém preparando um Judas e outros para se vestir de careta. Não, não estava sendo ceias preparadas. Na sexta-feira da paixão de manhã, estava o cordeiro sendo imolado, amarrado para morrer por mim e por você. Levante a sua mão então e agradeça a Ele. Esta é a verdade da sexta-feira da paixão. Mas você precisa saber, aqui é sexta de manhã. Os sacerdotes, os escribas, os principais dos sacerdotes, os anciões. Você quer saber que esse povo em Israel, na época, era um povo que todos acreditavam que servia a Deus. Enquanto Pilatos governava na Judeia, Herodes governava na Galileia. Levaram até Pilatos, amarrado. Agora por que, irmão, amarraram Jesus? Que mal Jesus tinha feito para ser preso por eles? Sabe qual era a raiva deles? É que se alguém pecasse, eles que serviam a Deus, dizendo eles pela lei, se o pecado fosse digno de morte, eles sentiam prazer em matar. Quem não lembra da mulher
que esses mesmos pegaram em adultério, irmão. A Bíblia diz que Jesus se abaixou, começou a escrever no chão, aí se levantou, olhou para eles de novo, e com minhas palavras, para você melhor entender, Jesus disse: quem de vocês aí não pecou ainda? Quem é de vocês que não tem pecado? Era macho, eu penso comigo, que era Jesus dizendo: irmão, quem de vocês nunca pecou? Quem de vocês nunca errou? Você nunca mentiu? Você nunca roubou? Você nunca matou? Isso veio na mente dele. Jesus não citou essas palavras. Jesus apenas disse: quem dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra dela. É esse mesmo povo que estava com pedra na mão, que amarraram Jesus e levaram e entregaram a Pilatos. A Bíblia diz que Jesus se abaixou e tornou a escrever no chão de novo. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens que estavam com pedra na mão, pronto para executar a sentença, foram jogando o quê? Quem sabe? Jogando a pedrinha no chão. Oh, glória ao nome do Senhor. E se retirando de um por um, porque todos reconheceram que também era pecador. Quem dá glória ao nome do Senhor? Eu e você que temos que aprender com esta lição. Quem somos nós para estar julgando os demais? Nós também temos nossos erros, nós também temos nossa falha. Há um no céu que só Ele não pecou. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Você também erra. Você também peca. Jogaram as pedrinhas fora e se retirar. Ficou só quem no meio? A mulher. É esse evangelho, irmão, que tem muitos que não querem ouvir. Este evangelho que ensina que você deve perdoar para ter perdão de quem está no céu. Esse evangelho não é todos que querem ouvir. E para nós adiantar e você entender, na sexta-feira da paixão, foi isso que aconteceu de manhã. Mas você precisa saber também o que aconteceu à noite. E você vai ler no capítulo de número 13 e 14 de Marcos ainda. Eu não vou ler para mais ganhar tempo, mas leia. Porque antes dessa sexta-feira de manhã, Jesus se amarrar e entregar a Pilatos. Na quinta-feira, sim, foi o dia da ceia. Quinta-feira, que se chama Quinta-feira Santa. Jesus se reuniu com os apóstolos, celebrou a ceia. Ali na ceia estava um traidor. Jesus disse: tem um aqui que vai comer comigo, vai colocar a mão no prato comigo, mas ele é quem vai me trair. Se aproxima de Jesus, ele faz o quê? Chama Jesus de Rabi e dá um beijo na face. Jesus não mudou por causa do comportamento de Judas. Jesus tinha Judas como amigo de verdade mesmo. E Jesus olhou para Judas e disse: amigo, com um beijo, tu traz o Filho do Homem. Prenderam Jesus. A primeira coisa que eles fazem, a história diz, eles levam para Anás, que era sumo sacerdote. Primeira audiência. Vá guardando isso aí, Jesus está preso, eu e você. A diferença é que Jesus não pecou. Nós estamos presos por causa dos nossos erros, e Jesus foi preso por causa dos nossos pecados. Então levante a sua mão e adore a Ele nesta manhã. A verdadeira Semana Santa e Sexta-feira Santa é reconhecer o que Jesus fez por nós, irmão. Nós temos que ter cuidado, porque senão nós comemoramos as datas, irmão, de forma errada, e acaba também sendo uma zombaria contra Jesus. Mas nesta manhã você está ouvindo, você está fazendo a coisa certa. A Sexta-feira Santa é dia de você reconhecer o que Jesus fez por você. Quem pode adorar o nome dele, irmão? Não quebrar outro tipo de comemoração, não. É lembrar o sofrimento dele, o que ele sofreu por nós na cruz do Calvário. Aí você vê que quando chega lá e ouve-se que muitos galileus andavam com Jesus, aí Pilatos temeu e disse: então tu é galileu? Enviou ele para quem? Para Herodes, que era governador. Outra audiência. Herodes chega lá, ouve Jesus, não vê nele nenhuma culpa, ouve os acusadores, acusações falsas, torna a enviar de novo para Pilatos.
chega lá, irmão, presta atenção que Jesus sofreu por tu e por mim. Quando chega até Pilatos, Pilatos olhava para Jesus e dizia: eu não vejo nenhum mal neste homem. Todos falam mal deste homem, mas eu não vejo nenhuma dessas acusações ser verdadeira. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão e recebe. Não te preocupe com os teus acusadores, não. Deus pode te justificar. Só quem crê de glória o nome dele, só quem crê adora o nome de Jesus, ele pode te justificar. Estava agora Pilatos como juiz e olhando e dizendo: eu não vejo mal neste homem. És fiel, Senhor. Para acabar de acertar, a Bíblia diz que Pilatos, ele recebeu um recado da sua mulher. A mulher de Pilatos, durante esta noite que estão maltratando Jesus, teve um sonho. E a Bíblia diz, irmão, que ela mandou dizer ao marido dela: não se meta no negócio desse homem aí não. Aleluia. Se meta no negócio desse homem aí não, que eu sofri muito no sonho por causa dele. Jesus não tinha cometido nenhum pecado. E Pilatos e Herodes e todos sabiam disso. E por que então, irmão, Jesus morreu? Não é de nós pensar no dia de hoje? Se os principais dos sacerdotes sabiam, Pilatos, que era governador, ele estava sabendo, certo, que aquele homem não tinha pecado, por que não soltaram Jesus? Olhe para seu irmão e diga: por causa de você, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, Jesus não podia ser solto. Quem pode adorar o nome dele, irmão? Ele estava lá inocente, todos diziam: ele não errou, mas não soltaram Jesus, porque já havia uma determinação do Pai. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Ele veio para morrer. Senão não vê mal nenhum neste homem. Já sei, é Páscoa, vamos fazer uso de um costume nosso. Foi a opinião de Pilatos. Pega outro preso lá dentro da cadeia, coloca os dois aqui, um do lado do outro, e está aí uma multidão maior do que essa. Quem é o outro preso que colocaram do lado de Jesus? Quem sabe? Barrabás. Um homem perverso, um homem mau, que a Bíblia diz que em um motim ele cometeu um homicídio, e era salteador também, ladrão. Colocaram os dois. E eu imagino um lugar estratégico que toda a multidão pudesse ver e reconhecer. Jesus, eles vinham todo dia fazendo bem lá no meio deles. O que viam Jesus fazendo era isso, bem. Barrabás, eles vinham roubando, sabiam dos homicídios deles, eles conheciam. Aí Pilatos disse: qual dos dois vocês querem que eu solte? Qual desses dois aí? Aí o povo gritava o quê? Solta Barrabás. Aí Pilatos dizia: e esse que vocês dizem que é o rei dos judeus, vocês querem que eu faça o quê? A multidão gritava todos em uma só voz: crucifica, crucifica, crucifica. E a voz da multidão ia aumentando, irmão: crucifica. Aí Pilatos dizia: mas que mal ele fez? Ninguém sabia dizer, porque Jesus não tinha feito nenhum. Aí a Bíblia diz que Pilatos, insistindo ainda, querendo soltar Jesus, disse: vocês querem que eu solte ele? E eles começaram a gritar: crucifica, 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 crucifica. Eu posso imaginar Jesus dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar. Jesus era um homem de oração. Eu acredito que ele orava: Pai, estão fazendo um jogo, eu posso ser liberto, mas não permite não, eu vim para morrer. Quem pode adorar o nome dele? Quem pode dar glória ao nome dele? Pai, eu não quero ganhar nesse jogo, eu quero perder para que outros ganhem. Quem adora o nome de Jesus, irmão, eu prefiro morrer para que outros tenham vida. Adore a Jesus, adore a Jesus. Ele está me dizendo:
veste de rei para zombar dele. E Jesus calado. Preste atenção. Vestiram essa roupa, colocaram uma capa e começaram como que se inclinar, como quando fazia com os reis, reverenciando quando passava o rei mesmo. Mas ali era zombaria. Então na sexta-feira, considerada da paixão e que se celebra, se nós não agirmos da maneira certa, nós podemos também estar escarnecendo de estavam lá escarnecendo, aí como se não bastasse, olharam e alguém disse: mas todo rei tem uma coroa, e este aí está sem coroa. Ah, já sei, vou pegar uma coroa para ele. Foi lá, arrumou uns espinhos que a história conta dos piores que ele tinha ali na época, e fizeram uma coroa de esse e colocaram na cabeça de quem? De Jesus. Foi isso que Jesus suportou num dia como hoje. Talvez a coroa não estava segurando bem na sua cabeça. Alguém teve uma opinião e disse: eu sei o que eu fazer. Foi lá, pegou uma madeira e começou a bater naquela coroa para ela não cair na cabeça dele. O que está acontecendo agora, irmão? Os espinhos estão cravando na cabeça de Jesus. Você está entendendo o que aconteceu na sexta-feira santa? Você está entendendo? Dá para nós celebrar a sexta-feira santa da maneira correta, que é reconhecendo o sofrimento de Cristo. Quem pode dar glória foi isso. Não foi dia de festa, não. Jesus está sofrendo, espinhos na sua cabeça perfurando, sangue começando a descer sobre o seu rosto. Eu estou tentando fazer você ver a cena, mas eu posso imaginar, é minha imaginação. Jesus estava pensando nos pecadores, e eu e você estava no meio. Que ele era homem, mas também sempre foi Deus. Com certeza ele estava pensando, irmão, que na data de hoje você ia estar dentro dessa quadra aqui, aprendendo a verdade sobre ele. Oh, glória ao nome do Senhor, aprendendo a verdade sobre o que ele padeceu por mim e por você. Então nesta hora, Jesus calado, como uma ovelha muda, não falava nada, pegaram o nosso Jesus, levaram para o Gólgota. A Bíblia diz, irmão, que esta noite foi uma noite de sofrimento de quinta para sexta, e sexta de manhã o sofrimento continua. Aí vão levando Jesus já tinha sofrido tanto à noite, e na parte da manhã esse escarnecimento, que a Bíblia diz que levam ele a terceira hora até o Gólgota. A terceira hora era 9 horas da manhã, 8h30, Jesus ainda estava sendo escarnecido no local da audiência. A terceira hora do dia lá em Israel é 9 horas, que a primeira hora é 6 da manhã. 9 horas da manhã pegam Jesus, entregam a ele a sua cruz, mas ele já está tão maltratado e mal debilitado que dá-se a entender que não conseguiu levar. Olharam assim e viram um, disse: tu, vem cá, tu vai ajudar ele a levar essa cruz aqui. Encontraram um homem por nome de Simão Cirineu, porque era de Cirene, e constrangeiro. Sabe o que é constranger? Forçar. Você vai levar na cruz com ele, e lá vai Jesus do lado. Aleluia. Oh, glória, levando aquela cruz, porque ainda não estava completo o trabalho dele pela nossa alma. Subiu o Gólgota sem reclamar, saiu manchando aquelas ruas de Jerusalém de sangue, e o povo do lado comemorando, irmão. Os vencimos, nós vencimos. O homem que causava tumulto, nós vencimos. Agora quando chegar ali que ele morrer, eu quero saber o que vai ser da história dele. E uma multidão comemorando a derrota de Jesus, mas ele não sabia que estava levando Jesus para a vitória. Ele não sabia. Levanta a tua mão, recebe esta palavra. Tem gente que pensa que aqui é o teu fim, não é não. Da glória ao nome do Senhor. Eles pensavam que ali era o fim da história de Jesus. Chegam com Jesus no Gólgota, lugar do sacrifício. Chegando no local que tinha que ser cravado, começaram a cravar, cravaram um cravo em uma das mãos, outro em outra mão. É isso, a sexta-feira da paixão. Juntaram-se
seus pés cravaram. E dá-se a entender que quando colocaram aquela cruz de pé, porque a cruz está deitada, está no chão, quando levantaram para pôr no buraco onde ela ia ficar, desce o corpo de Jesus com o seu peso que ele está pregando. Começa ele então agora a ser sufocado. Mas a Bíblia diz que ele ainda não reclamava. E eu acredito que era por causa dos meus e dos teus pecados. Eu não podia reclamar. Ficaram olhando ele agora sofrendo e zombando. E aí na história diz, você sabe, nós já vamos terminar. Do lado direito tinha um salteador, ou seja, outro crucificado, que era ladrão. E do lado esquerdo tinha também mais um. Aí a Bíblia diz que até os dois que estavam sendo crucificados também zombavam de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que está sofrendo a mesma coisa que nós, mas em vez de unir força, prefere ir de encontro. Eles estavam sofrendo a mesma coisa que Jesus, mas estavam zombando de Jesus. Aí teve um que foi inteligente, antes de morrer se arrependeu ali na cruz. Com certeza deve ter lembrado dos dias de Jesus. E Jesus cresceu no meio deles. Jesus não veio do céu voando e pousou aqui na terra, não. Ele nasceu como uma criança mesmo, cresceu, brincou uma rasquença no tempo dele. Todo mundo conheceu o dia a dia de Jesus. Um com certeza lembrou, esse ali é diferente. Aí olhou para o outro que estava do outro lado. Aí disse, tu não reconhece a Deus, nem mesmo na hora da morte, e estando nós na mesma acusação que ele, e nós é merecida essa condenação. Ele diz, virou pregador na cruz, virou um evangelista na cruz. Se nós merecemos estar aqui, mas este homem nenhum mal fez. Então entenda, a sexta-feira da paixão tem um sentido. E o sentido é esse: Jesus sofrendo por nós. Não deram vinho para Jesus beber. A Bíblia diz que na cruz deram foi vinagre para ele beber. Vinagre. Não tem ceia, banquete. Então a sexta-feira da paixão é um dia de você parar e refletir neste acontecido que a Bíblia revela. Amém? É o sofrimento de Jesus. E o mais importante, pela nossa vida. Diga a quem está do seu lado, nós não celebramos a morte de Judas. Nós celebramos a morte de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. A igreja verdadeira, irmão, ela celebra o que a Bíblia manda. Então dê glória ao nome do Senhor. Hoje é dia de você celebrar a morte daquele que morreu por você na cruz do Calvário, e celebrar da maneira certa. Nós vamos orar. Tu é capaz de ouvir, Senhor, todos os pensamentos ao mesmo tempo. Tu é capaz de sondar, Senhor. Está aqui vidas que são preciosas para ti, todos. Esse sofrimento que nós ouvimos aqui, que tu padeceste, Senhor, há mais de 2000 anos atrás, é o que diz que nós somos preciosos. Andamos errado, fizemos a nossa própria vontade, fizemos as nossas próprias escolhas, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor continua cuidando de nós, cuidando da nossa família. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, pela tua misericórdia e graça, derrama dentro desta quadra, Senhor, uma unção de arrependimento, uma unção de novo, uma unção, Senhor, que leve cada um de nós a ser mais consciente acerca do que tu fizeste, e não venhamos escarnecer e desprezar, Senhor, tão grande amor que por nós o Senhor mostrou, tão grande misericórdia, tão grande compaixão, Senhor, que nós venhamos reconhecer nesta hora, meu Deus. Oh, Senhor, tem de misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados.
caminhos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e faça em nossa vida a tua vontade, porque tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Deus, visite o pavilhão A, todas as celas, o refeitório, abençoe todos em nome de Jesus. Visita o pavilhão B, Senhor, abençoe todos em nome de Jesus. Visita o pavilhão C, Senhor, e abençoe todos também em nome de Jesus. Pai, este presídio, meu Senhor, já foi um cenário de grandes destruições, de muitas inimizades, mas as tuas mãos estão estendidas, Senhor, cuidando de todos. Continua fazendo a tua obra neste lugar, abençoando a todos que trabalham em favor da paz, Senhor. Abençoe essas vidas, todos do pavilhão A, que são em favor da paz, todos do pavilhão B, todos do pavilhão C, enfim, Senhor, todos que são em favor da paz, sejam fortalecidos, abençoados, de força redobrada, em nome de Jesus. Como sempre te pedi, Senhor, mais uma vez te peço, todos que são em favor da guerra, todos que são em favor do mal, todos que são em favor de destruição, tire cada dia mais as forças, deixe cada dia mais, Senhor, sem posição, glorifica teu nome, mostra, Senhor, que a paz é melhor do que a guerra. Mostra que tu és Deus na terra dos viventes, Senhor. Manifesta a tua glória em todo o estado de Pernambuco, Senhor. A igreja está anunciando o teu evangelho e proclamando Pernambuco para Cristo. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que no dia como hoje sofreu, mas quando chegou ao fim, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, abençoe a todos. No dia de hoje, Senhor, possa já ter alguns familiares se deslocando para visitar amanhã aqui. Traga também a insegurança, livre de todo mal, livre dos acidentes, dos assaltos, enfim. Abençoa também nossos filhos lá fora, nossa família que ainda está sem conhecimento. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Oremos junto à oração que Jesus nos ensinou, irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Levante a mão no céu. Primeiro, glória a Deus.